Simbora, meus segundos anos. Segundo vídeo sobre o estado líquido. Retomamos a ideia, na fase líquida as moléculas podem se mover livremente de posição, deslizando umas sobre as outras. Um líquido assume a forma do seu recipiente. Eu acredito agora que, com a discussão do vídeo anterior, essa ideia de que o líquido assume a forma do recipiente lá nos vasos comunicantes ou vasos de Pascal tenha ficado um pouquinho mais clara. Mas a ideia nossa é exatamente essa, pessoal. Cada vídeo ganhando um pouquinho mais de clareza, matando um pouco de curiosidade, comentando um pouco mais de física e de ciência, que o ensino fundamental talvez tenha deixado passar ou feito de maneira bem superficial. Esse vídeo agora é sobre uma força chamada empuxo. É muito interessante o empuxo, pessoal. Tenho certeza que todos vocês já sentiram, embora talvez não tenha relacionado que aquilo que você estava sentindo lá dentro da piscina, rio, oceano, era uma força com esse nome. Quando o peso de um objeto submerso é maior do que a força de empuxo, o objeto afunda. Quando o peso é menor do que a força de empuxo, o objeto subirá à superfície e flutuará. Flutuabilidade é a aparente perda de peso de objeto quando submerso em um líquido. Eu digo aparente porque o objeto não perde peso de verdade, né? Se a gente for lá na relação matemática do peso, né? Peso igual a massa vezes gravidade. A gente sabe que quando um objeto está dentro de um líquido, o objeto não perde massa. E a gravidade não deixa de atuar sobre ele. Por isso é aparente. Parece que perde peso, mas não perde. É mais fácil levantar uma pedra submersa no fundo de um leito de um rio do que levantá-la acima da superfície da água. Isso aqui é fato, queridos. Você já deve ter feito essa experiência, então, de pegar um colega, uma pessoa, um familiar no colo, estando dentro da piscina. Essa sensação aparente de que a pessoa está mais leve, ou seja, de que ela perdeu peso, é devido a esse cara que estamos discutindo neste momento. Quando a pedra está submersa, a água vai exercer uma força na vertical para cima, que é oposta à ação da gravidade. Essa força para cima nós vamos chamar de empuxo. A força de empuxo é a força líquida ou força total para cima exercida por um fluido quando um objeto submerso ou imerso. Existe diferença, vamos comentar sobre isso, tá bom? As forças ascendentes. Ascendentes são as forças para cima, ok? Contra a parte inferior de um objeto submerso são maiores do que as forças descendentes. Descendentes apontando para baixo, tudo bem? Contra a parte superior. Por que as forças aqui embaixo são maiores e estão indicadas com setas de tamanhos maiores? Lembra da nossa ideia de que a pressão atua em todos os lados e as regiões dessa pedra que estão na parte inferior estão a maior profundidade do que as regiões dessa área aqui, que estão a uma profundidade menor. Então, há uma força total para cima que a gente vai chamar de impulso. Desculpa, empuxo. Essa força de empuxo para cima é devido à diferença entre as forças aqui embaixo são maiores do que as forças aqui em cima. Então, vai ter uma resultante para cima, que vai dar a aparência de que o peso dessa pedra é menor do que quando essa pedra estiver
acima da superfície desse líquido. As setas representam as forças dentro do líquido, que produzem pressão contra essa pedra submersa. Submersa, então, significa que ela está totalmente abaixo da linha da superfície da água. As forças são maiores em maior profundidade, já acabamos de comentar isso. As forças que atuam horizontalmente contra os lados cancelam, então a pedra não é empurrada para os lados. O que está sendo dito é: as forças que atuam de lado, aqui e aqui, elas vão se cancelar, né? Aqui a força aponta para a esquerda, aqui a força aponta para a direita, esquerda e direita na mesma profundidade se cancelam. Tudo bem? Aí a pedra não se move lateralmente. Vamos lá, então. As forças que atuam para cima contra o fundo são maiores do que as forças que atuam para baixo contra o topo da pedra. A diferença entre essas forças, e aí quando a gente fala diferença, estamos falando de uma subtração, a subtração da força para cima, que é maior, pela força para baixo, que é menor, número grande subtraído de número pequeno vai dar uma força de empuxo resultante para cima. E é isso aí, ó. Quando o peso é igual à força de empuxo, o objeto submerso permanece em qualquer nível, como um peixe, né? Então a gente tem aqui uma situação de um bloquinho que ele fica sempre na mesma posição dentro desse líquido. Se uma pedra for colocada em um recipiente com água, o nível da água aumenta, porque o volume da pedra vai fazer um deslocamento nesse volume de água. Então a gente diz que a água ela é deslocada ou empurrada pela pedra. O volume de água deslocado é o mesmo volume da pedra. Um objeto completamente submerso sempre desloca um volume de líquido igual ao seu próprio volume. Então aqui a gente tem um desenho para ilustrar o que a gente está querendo dizer com esse raciocínio conceitual. O objeto submerso desloca o volume igual ao próprio volume de água, igual ao volume seu, né? Então a gente tem aqui, ó, líquido, pedra emersa, fora do líquido. Quando essa pedra é submersa, perceba que a linha da água aumenta. Esse aumento aqui, ó, na linha da água, que é essa parte rachurada aqui do recipiente, corresponde ao mesmo volume dessa pedra. Beleza? Tá aqui a setinha indicando que houve deslocamento dessa linha de água, ok? Este volume do líquido é igual ao volume da pedra. Para determinar o volume de um objeto de formato irregular, mergulho em água em um copo medidor. Observe o aumento aparente do volume de água. O aumento é igual ao volume do objeto submerso. Você poderia fazer isso com um ovo, com uma colher, né? Enfim, qualquer utensílio na sua casa que você queira saber o volume, mas que aquele utensílio, aquele objeto, você não tem uma forma geométrica definida. Dá para saber o volume das coisas mergulhando aquilo na água. Por exemplo, você pode pegar o seu PlayStation 5, quanto de volume tem? Aí você enche um balde de água, mergulha o PlayStation 5 dentro da água e mede o quanto de água deslocou. E aí você vai ter uma experiência muito legal para você saber o quanto de água, de volume, corresponde o seu PlayStation 5. Mas não coloque a responsabilidade em mim, tá bom? Isso é um experimento que me ocorreu aqui. Mas se não quiser fazer, tá tudo bem também. Quando um objeto é submerso em um recipiente que está inicialmente cheio, o volume de água que transborda é igual ao volume do objeto. Então, a diferença desse desenho para o desenho anterior é que esse volume que está aqui indicado com os quadrinhos, rachurado, ele agora foi transbordado para um novo recipiente, ok?
Então, um recipiente completamente cheio, quando um objeto determinado, de volume indeterminado, é submerso, a água que transborda corresponde ao volume do objeto que foi mergulhado no líquido. Bom, agora a gente vai finalizar o raciocínio até aqui. Responda aí no seu caderno o que determina se um objeto afundará ou flutuará. Obrigado pela sua atenção até aqui. Tem mais um vídeo a gente falando sobre curiosidades sobre os líquidos. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.